Olá, meus amores, tudo bem? Como estão? Vamos lá, pessoal. A gente está no estudo do dólar bem interessante aqui, dos fractais. E a gente está num ponto de decisão, tá? O que aconteceu? O dólar ele vinha descendo, depois ele ficou andando de lado, né? Que a gente acompanhou todos esses movimentos aqui. Aí ele faz uma butterfly nesse fundo, rompe, vem no reteste e sobe. Reteste, região de pullback de macro, tá? Região de 30. Bom, o que ele está construindo agora? Agora ele sentiu essa região aqui de cima, que era a mesma de um macro caixote antigo, tá? Esse pontilhado aqui é um retângulo formado por uma região de Wyckoff completa, onde ele fez todos os movimentos. Deixa eu só botar no outro tempo gráfico para vocês enxergar, porque eu acho que não vai puxar. Aí não vai puxar porque tá 1 minuto. Ah, puxou. Puxou ou não puxou? Não puxou. Bom, então vamos lá, vamos trocar o tempo gráfico aqui. Vou passar para 15 minutos. Isso aí tá travando tanto. Ninguém tá botando ordem, doido. Veja só. Não sei se é a internet, essa vendaval que deu em Santa Catarina, mas como tá difícil as coisas aqui, meu Deus. Tá aqui, ó, pessoal, a região que eu quero mostrar para vocês do Wyckoff, que é uma região antiga que a gente tem liquidez aqui nesses fundos para buscar. Quando o mercado começou a descer, a gente estava de olho aqui. Então, a gente tem uma estrutura de Wyckoff perfeita aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, correção, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele troca a estrutura para alta, tá? Então, a gente teve aqui último pivô. Aí ele entrou com um fractal maior. E, claro, dentro do fractal maior, a gente continua com os fractais menores, tá? Aí a gente vai mapeando pela banda de Bollinger, com os alvos, né? 100% pivô de alta de abril. Esse aqui era um pivô que a gente estava mapeando, então foi. Então, a gente tem os estudos dos pivôs também, tá? Uma região de lateralização. Aí, esse tipo de região, quando acontece, provavelmente um fractal menor está entrando em sintonia com o maior, aí acontece isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma região interessante. Fractal comprador maior, o menor entra junto, aí esse aqui, ele é igual o fractal menor do tempo menor do que meia hora, por exemplo, né? Fractal menor. Aí ele faz o fractal maior, mas ele faz dentro dele ó, o menor de novo, tá vendo? Aí ele faz o maior, dentro dele faz o menor de novo. Então, essa região aqui é uma região de sintonia, tá? Dos fractais maiores com os menores. Por isso que eu percebi que quando tem uma acumulação
há um atraso de um fractal maior para que ele entre em sintonia com os menores. Essa última pernada vendedora aí já dessintonizou, porque ele chegou nas máximas, né, do menor. E aí veio fazendo a reversão dessa região. Aqui ele tinha formado uma cunha, se vocês olharem, a gente também tinha falado sobre essa cunha, tá lá nos estudos antigos, né, que a gente tinha montado no mês de novembro de 2024, um dos primeiros estudos aí, que a gente estava acompanhando essa cunha. E aí, quando ele estourou, ele pagou 200% dela nessa região aqui. Esse topo, tá? Era aquela dívida lá. Então, muitas vezes um big player que é responsável por esse fractal maior aqui, ó, ele monta toda uma estrutura grande, ó, para vir buscar o alvo, tá? Por isso que o estudo do fractal é importante, para que a gente comece a aprender a surfar movimentos maiores. Então, quando a gente vai fazer um swing trade, por exemplo, a gente tem que fazer giro de contrato para se posicionar bem abaixo dessas bandas, né, desse cruzamento. Lembrando que a banda menor, quando ela está abaixo da média da maior, essa linha verde é a média da maior, acontece esse movimento. Essas bandas aqui são bandas calculadas para o fractal maior, então eu tenho um encontro de duas bandas aqui, com cálculo em fractal, que é diferente da banda do diário. A banda do diário a gente marca o fractal do dia, pela amplitude e frequência do dia de abertura. Nesse caso aqui, a gente tem uma banda única, tá? Que é uma média aí que serve não só para índice, mas para todos os ativos, índice, dólar, enfim. Mas vamos lá. E dentro desse fractal aqui menor, ele tem essa linha passando aqui em cima, ó, que era no fractal maior também, ó. Ele vai pegar todo o estudo, né? Mas olha só. Então, a gente tem ainda um fractal maior aqui, passando aqui por cima. Ó, ele fechou aqui e começou a subir. Na verdade, ele fechou antes, né? Fechou com um pouco de atraso. E começou a subir, tá? Bom, e aonde estamos? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. E aonde estamos agora, nesse momento? Prof, onde é que a gente está? Bom, então a gente pegou esse ano toda essa descida do dólar, como a gente vem falando, né? Teve alguns momentos de correção. No intraday a gente foi pegando nos recaps todos, quando que o mercado fazia correção, onde é que ele estava formando dívida, onde é que ele poderia ir, quais eram as probabilidades. Então, vocês que estão estudando o método, vocês estão pegando todas essas regiões, eu acredito, né? Quando tem o ciclo de liquidez, o que, que a gente faz? Numa tendência de baixa, tá? Se te estopou aqui na média, reposiciona. Então, revende de novo, ou espera o teste, né? Aqui foi o teste, ó. O teste, entra no teste vendido. Então, a gente teve aqui também um ciclo de compra para correção, né? Correção dessa descida. Ele fez um pullback, lateralizou em região, fez nova cunha, ó. Ele forma uma nova cunha, desbanca de novo. Aí chegou muito próximo e já está dentro daquela região de Wyckoff. O que ele pode fazer nessa região? Ele pode criar uma outra estrutura de Wyckoff, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, e aí completar os seus fractais. Então, a gente tem dois fractais possíveis aqui, ó. Essa aqui que é a compra, que ele começou a subir fazendo a correção, buscando esse fractal comprador, tá? Ele ainda falta um pedaço para executar até o 61.8. Ele teria que vir na região dos 5.700 e alguma coisa, 5.780, né? E se ele realmente falhar aqui no 618, nesse teste aqui, se ele falhar de novo, né, ele pode vir buscar ele de novo. Ele já falhou uma vez, então ele pode vir de novo. Aí a gente tem a venda, então ele vai seguir o fractal menor daí. Então isso às vezes acontece, a gente está numa expectativa de alta, tá? Mas o preço rompe a linha média, faz a alta toda, ó, que ele fez aquele dia, toda aquela alta, e aí começa a lateralizar dentro de uma correção em canal de baixa. Esse ponto que ele está agora é um ponto essencial, ó. Por que que é um ponto essencial? Ó, o caixote do fechamento está aqui,
tá nessa linha, tá mostrando interesse em romper a mínima do canal, porque tá trabalhando na parte inferior. Só que ele tem 2 pontos de reversão importantes aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para vocês entenderem, ó. Então, olha quantos dias para fazer essa estrutura toda, ó. Começou lá pelo dia 7, a Butterfly, com região de pullback de 30%, reteste de rompimento, né, porque ele rompe, ó, sobe, ele rompe, pega a liquidez desse topo A, do topo C, e volta e faz o reteste, aqui ele faz uma estrutura de explosão de alta, né, explode, aí se vocês olhar aqui, se a gente fazer a projeção, pega lá o primeiro pivô positivo ali, né, da região, ele pagou 500%, né, ele pagou bastante aqui, ó, pagou 500% dessa região aqui, tá? Que era uma região que vinha de um range, de um quadrante de lateralização, vários dias aqui dentro, a gente estava também falando isso nos recaps, tá? Da continuidade do preço tá dando dentro dessa região, necessidade de rompimento. Eu nem gosto de operar muito quando ele tá, a não ser que ele abre alguns pontos específicos, né? Ele abriu em região de pullback, ele abriu em região de correção. Aí quando o preço abre assim é mais fácil a gente saber o que ele está fazendo. Vai fazer teste de mínima. Ele abriu aqui, ó, abriu em região de teste de mínima e falhou, não rompeu a mínima anterior, ó. Fechou o gap, não rompeu, volta para alta. Tendência de alta, fechou o gap dela, volta para alta. Falhou o teste máximo, que a gente ainda está vendido. Mas quando a gente tem as bandas, a gente consegue visualizar melhor as entradas, né? Então, é o famoso fechar fora e fechar dentro. Fechar fora e fechar dentro. Olha a banda menor, ó. É a região de range, a gente sempre vai trabalhar na banda menor. Região de entradas dos Big Pair maior, a gente vai esperar uma região assim, ó. Que é a pontinha do candle para fora, cruzamento das duas bandas na parte inferior, né, do preço. Numa região de compra, né, na região de defesa de range, aí sim a gente entra, ó. Entra onde? Ou você aguarda formar a estrutura, entra igual, mas espera formar a estrutura macro para confirmar a explosão, né? Então ele faz uma borboleta de compra e busca aí o reteste. A gente poderia comprar ela, compra, vende topo, compra, vende, e aí depois faz a estrutura. Ou seja, em lateralização a gente vai trabalhar na banda menor. Em região de pullback, né, preço abre em região de pullback, aqui no dia 9 ele abre em região de pullback e rompe a estrutura de borboleta, a gente aumenta a mão daí, a gente joga o médio para trás, mas quando entra o reteste a gente aumenta a mão para surfar aí um movimento bem legal aqui no dólar, tá? Abriu em gap de baixa, buscando o quê? Buscando a correção desse movimento, só que ele não faz a correção direta, né? Então pode ver que quando ele entra na correção, que é o 618, ó, então, vamos pegar aqui o fundo, né? Ó, ele chega no 618 aqui, ó, no nosso caixote de fechamento. Então, aqui é que ele fechou o preço, é um ponto de decisão. Por quê? Porque o preço, quando ele fecha aqui, né, e pode ver que ele sente, né, ele sente a região, ó, ele abre em correção, daí tem ele forma um fundo aqui em trend, né? Aí ele sente essa região, vai fazer o teste máximo, falha no teste máximo e volta a cair. E aí tu pode perceber que ele sente a região de 50, corrige um pouco, rompe o 50, volta de novo para reteste, rompimento, aí vem, chega até o 618, ó. Então essa aqui é um range de lateralização descendente, é um canal de baixa, onde o mercado não está andando, né? O que ele pode fazer agora? Ele pode pegar esse fractal aqui, né, e jogar para cá, né? Que vai completar o fractal maior, que é da macro, que a gente também está botando em cima desse aqui para olhar. Então, ele tem dívidas para cima, pelo menos a região de 618 é uma região de interesse, pode vir buscar a região de 161.8, que é uma região de interesse maior, que seria responsável, se não me engano, é esse ou esse pivô, depois eu vou marcar de novo, mas é um desses dois que ele marcou, por ser um pivô de alta. Só que agora ele está deixando dívidas vendedoras, né? Aqui, por exemplo, ele deixou esse pivô de baixa, que pode ser um pivô, claro, para forçar a correção, para chegar ao preço nessa região aqui, tá?
tá? Então, o que eu marquei aqui? Se ele vir para o teste de mínima, se ele vir com força devido aos contratos que foram colocados para venda, ele pode vir aqui, ó. Então, se tiver oferta, né, ele vem descendo até o teste de mínimas, podendo ser uma região de frenagem, região de 20, 30% por ser um pullback para voltar para alta, tá? Caso ele abra no preço, então ele pode seguir com a tendência compradora. Por quê? Porque a tendência macro dessa estrutura ainda é compradora. Mas a tendência do dia anterior foi vendedora, então tem que ter muito cuidado para vocês interpretar qual é o fractal que ele está trabalhando. O certo seria ele abrir no seguinte cenário, se ele fosse ser comprador, tá? Ou ele abrir aqui no teste, já subindo e atropelando tudo aqui para cima, tá? Como a gente já viu acontecer, né? Ele faz uma estrutura de compra, um W aqui embaixo e rompe tudo isso aqui, leva tudo isso aqui. Ou ele abre em gap de alta e sobe, tá? Então, seria também interessante. E esse gap, inclusive, pode ser na região de 38,2, que é o gap 38, que a gente aprendeu recentemente numa mentoria interessante que a gente fez. Olha aqui, vamos ver onde é que seria o super gap 38. Seria exatamente na região de caixote, tá? Então, o mercado abrindo acima do caixote de fechamento, não buscando ele, que está na região de 38,2, aí sim a gente tem a probabilidade de ir seco aqui na região de 618, tá? Essa região aqui, ó. Então, esse quadrante aqui, ó, que vai buscar, ó, essa região aqui é uma região importante para o preço, se ele abrir nessa região, tá? Simplesmente porque é uma região como se fosse um corredor. Aí, o que a gente faz? A gente tira a FIBO para não atrapalhar nossos estudos. Tira as bandas, tira os indicadores de banda. E aí a gente vai buscar o quê? Refazer aqui o canal, porque ele vai testar o canal também, porque ele funcionou como um trend um bom tempo. Então, vamos ver onde é que o preço vai bater nele, né? E lembrando que se o preço abre, testa essa região, não rompe o canal e falha, ele vem para o teste de mínimas também. Então, a região que o preço vai abrir, ela é extremamente importante para vocês acompanhar esses movimentos. Mas que essa região aqui é compradora, é. Isso a gente sabe porque a gente tinha até um ICA feito aqui. Então, a gente tem uma liquidez de fundos? Tem, a gente tem uma liquidez de fundos. A gente tem um fractal, aqui ó, temos um pivô vendedor. Temos um pivô vendedor, ó. Esse aqui é um pivô vendedor. Se a gente for unir ele com o candle invisível. Ó, mas o alvo dele é aqui, ó. Não é muito longe, tá? O alvo dele é aqui. Então, seria essa região aqui, da venda, né? Se eu tiver confluência com os demais pivôs vendedores, projeção, máximo e mínimo. Ó, sobe um pouquinho aqui para a região de 200. Já subiu um pouco, pega o próximo, então tem que ter 3 em sequência, né? E ele tem um. Realmente vai ficar aqui, ó. Vai ficar nesse quadrante aqui, ó. Essas regiões aqui são possíveis alvos, porque a gente tem vários pivôs aqui próximo a essa região. Então, é uma região de possível alvo também, caso ele perca esses fundos. Então, ele pode vir aqui na região aqui. Lembrando que o fractal vendedor vai bem mais para baixo, vai na região de novo de 568, tá? Já é uma região de preço conhecida. Bom, vamos lá. Por que a gente aposta num movimento comprador? Pelo mesmo motivo que o índice fez aquela estrutura, tá? O mercado ele vai fazendo os fundos cada vez mais baixos, ou seja, o fundo que rompe o fundo anterior, que renova a mínima, busca a liquidez da mínima anterior. Ele sobe, faz um topo menor, deixa aqui uma liquidez, tá? Nessa região renovada aqui de topo, né? Ele deixa uma liquidez ali e o novo topo não pega, né? Mas o novo fundo, a cada renovação de mínima,
o novo fundo ele é renovado. Quando isso acontece, ficam os acúmulos de liquidez aqui nos topos. Então, é natural que o mercado sobe, tá? Então, o mercado vem embaixo, pega alguma liquidez, se for necessário, mas ele volta para subir, para buscar liquidez nos topos, tá? Então, ele pode gerar um ponto de liquidez aqui, forçando vocês na venda, e mostra que o mercado vai ser, por exemplo, comprador. Aí ele reverte tudo, como o índice fez aquele movimento belíssimo sexta-feira passada, né? Que nós tínhamos estudado essa estrutura e nós tínhamos mostrado umas dívidas aqui no fundo, feito um W subindo de novo. Foi o que ele fez, maravilhosamente bem, né? Então, só lembrando que quando o mercado faz esse tipo de estrutura e não perde o fundo, né, não perde assim a sua geração ali onde ele foi a origem, né, o fundo de origem do movimento, que é muito próximo dessas regiões aqui, ó, fundo de origem do movimento é esse aqui, né, então ele ainda pode subir mais. Se ele pegar essa linha aqui, aí ele vai a probabilidade de executar o fractal vendedor é bem maior, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, aqui a gente ainda tem um ponto de compra, por ser fundo duplo com região de origem, de toda essa estrutura aqui. E aqui, a partir dessa linha vermelha para baixo, ele vai executar, aumentou a probabilidade dele executar o fractal maior, tá? De venda. Porém, se ele quiser dar continuidade para término do fractal comprador, que está aqui em cima, na região de 161.8, que vai até a região de 5.782, que também já é um preço conhecido de vocês, aí o mercado faz aquele movimento que eu falei. Ele abre no preço, ele não perde o caixote de fechamento e ele volta a subir, tá? Bom, aí o que mais que a gente tem que olhar aqui? A gente tem que olhar como é que tá o volume profile, para a gente saber se existem regiões de corredor do preço, né? Aí tem que voltar o indicador, senão não vai aparecer. Ó, aqui a gente tem uma resistência, a POC está aqui nessa região. Então, se ele ganhar a POC, ele vai subir, tá? Então, agora a gente já sabe onde é que está a POC. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar onde é que está a POC do dia. Então, quando vocês forem fazer o mercado do dólar, sempre é importante vocês verem aonde é que ele está jogando a POC do dia que está criando na hora, tá? Porque o mercado do dólar, ele respeita bastante a POC. Então, quando ele está criando uma POC compradora, por exemplo, o preço fica trabalhando acima dela, fazendo estruturas de alta, renovando as máximas. E se ele quer e aí ele começa a deslocar também, ele fica retirando a região de acumulação para jogar a POC para cima ou para baixo. Então a gente tem que cuidar disso também. Então a POC está aqui, a POC do dia 16. Tá. Bom, não é que a gente não tenha corredor, a gente tem até um corredor, mas ele é muito, tipo, pouco volume aqui nos fundos. Então, o que eu gostaria de detectar? Onde é que estão os demais dias? Então, eu pego sempre o quê? Os 5 dias, né, se a gente conseguir, para estudar. E a gente vai ver que a gente vem de uma acumulação. Então, provavelmente eu tenho uma região de defesa grande aqui embaixo. Ou talvez eu tenha uma POC dessa região, né, diferente da do dia... a POC do dia 16 em si, né? Mas vamos pegar toda a estrutura de novo para ver se ele não desloca a POC para baixo. Ó, tem uma POC aqui embaixo também, ó. Então, a gente tem a POC do final do movimento, que era a correção da compra, com uma POC em região de lateralização, que é a POC da macro, vamos chamar assim, né? POC macro, que pega setembro e outubro, tá? Pode botar macro, não, pode botar quinzenal, ó, quinzenal. POC quinzenal. Então, aqui eu tenho uma região de defesa. Aqui eu observo, sim, a formação de um corredor, porque aqui eu tenho uma região de interesse também, ó, tá? Como eu falei, o preço pode abrir aqui nessa região e subir avassalando isso aqui tudo, ó, tá?
pode vir fazer um micro topo, não ganha região, mostrando velocidade e tendência para venda, tá? Então ele vai ser comprador se ele abrir acima e vendedor até pelo menos o teste de POC. Na POC que ele pode trocar a estrutura. Então o que eu preciso? Como essa região já se foi região de pullback, essa região aqui, ó, ela pode servir de novo de suporte novamente, tá? Então, observe onde o preço abrir, porque ele pode servir como região de suporte, essa região aqui, de POC ou de fundo de butterfly, de estrutura compradora. O cara que jogou o mercado para cima, que estava nesse range, ele ainda tá aqui, provavelmente, tá? Então, cuidado aí, tá? Então, tira o print da tela, façam as marcações aí possíveis, tá? Para vocês terem os alvos do dólar. Deixa eu tirar de novo. Ó, tá? Provavelmente ele vai buscar essas liquidez. Todas essas regiões são regiões de liquidez. E aí sempre lembre-se que vocês têm que colocar divergência e volume, tá? Se vocês não estiverem usando esse desequilíbrio lá do dólar, vocês podem usar também divergência e volume. Eu tô testando essa trend aqui, ó, indicador de trend, tá? O Attend Tracker, isso aqui tem lá na loja gratuito para testarem, quem quiser testar. Eu achei bem interessante que ele mostra pontos de reversão da trend, né? Que eu achei fantástico isso. Bom, vamos lá. Então, tirei um print do dólar, que a gente vai para o estudo. Deixa eu só colocar, isso aqui é o gráfico de 30 minutos, tá? Mas o de 1 minuto não tá diferente. Ó, tá respeitando as mesmas regiões, tá? Caixote de fechamento sempre a máxima e a mínima antes do fechamento, tá no fundo de um canal. As marcações se mantiveram iguais, mesmo as de 30, porque a gente trabalha sempre visando as extremidades, que é o método, né, que vocês já conhecem. E as POCs também não se movimentaram, tá? Então aqui tá as mesmas marcações aí para vocês, beleza? Só que eu queria colocar no semanal, mas eu vou esperar chegar terça-feira, tá? Na terça-feira, mas pelo menos como é que a gente sabe que a gente encerrou a nossa semana? Isso também é bem importante. Ó, tá? A gente tá com inside candle, tá? Inside candle, então, que não tem uma direção ainda, tá? No inside candle, a gente precisa ver se ele vai realmente renovar a máxima e se isso acontecer, ele vai explodir e seguir aí uma tendência maior, tá? Lembrando que, deixa eu ver o que ele corrigiu desse movimento. Aqui eu quero ver se teve correção real. Teve correção real. Nesse movimento de baixo, preciso ver se teve correção real. Ó, lateralizou, né? Lateralizou. A gente busca correção como referência. Região de pullback. Ó, região de 30. Pullback para venda. Não corrigiu esse movimento, tá? Então, aqui tá uma dívida de correção de movimento. Qual é a região que a gente entende no semanal que ele pode ir? Ó, com vários, ou um, a gente não sabe, né? Mas no semanal, ele pode buscar essa região aqui de 6.049, se ele fizer tendência compradora. Se ele repetir o fractal vendedor, então ele vai fazer o seguinte, ele não vai ganhar essa região, vai renovando as mínimas, até o momento em que ele vai bater nesse canal maior. Tá vendo? Esse aqui fundo é o fundo de um canal maior. Ó, tá vendo? A gente tá no semanal, ó. Então, a gente tem uma trend aqui também, tá? Então, tá tudo bem mapeadinho aqui para vocês estudarem. Esse é o semanal. O semanal fechou em side candle com nuance vendedora, deixando ainda dívidas para baixo e dívidas para cima. Porém, no semanal, eu estou no fundo de região, na região de lateralização de estruturas de Wyckoff com
liquidez acima desse topo, que foi um topo de pullback, né? Onde o pessoal provavelmente estopou bastante aqui, porque ele andou de lado, aí 1, 2, 3 semanas, bem difícil de operar. E o pessoal se colocando em posições compradoras, talvez acreditando na correção, e a correção não ocorreu. Ocorreu foi um pullback, estopando ali os swing trade posicionados, certo? Desceu mais um pouco, renovando as mínimas, e aquele de novo andou de lado, e aí começou o movimento de alta. Porém, que a semana passada, ele andou bastante, ele e o índice andaram muito, só que dentro do mesmo range, né? Porque andaram meio de lado aí alguns dias. Então, o dólar teve as suas peculiaridades. Então, agora a gente tem que aguardar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar uma resistência alarmada, tá? Preço rompeu, beleza. Ou o preço abriu acima dos 50% do inside candle. Tendência também de buscar aí, ó, essa região de topo, tá? Podendo buscar a seta, que é a projeção que a gente tá falando aqui, né? Dele repetir ou aumentar o fractal para fazer a correção da macro do semanal, vai ganhar uma tendência aí de compra por alguns dias, caso isso aconteça. E se renovando as mínimas, já sabemos, vai perder o fundo. Então, o que eu faço aqui? Eu também vou alarmar essa seta aqui. Não, eu vou criar uma linha alarmada também. Vamos botar uma linha alarmada, que se ele vir e perder o corpo aqui, ó, aí ele vai ter alarme de venda e alarme de compra, tá? Faça o mesmo também, porque às vezes a gente tá operando outro ativo, quando vê alarme, você vai lá, só entra na operação. Faz a leitura, vê se já tá em reteste e entra de novo. Fechou, pessoal? Então, aqui no dólar, tá? E no índice? No índice eu não fiz o estudo todo, assim, bonitinho, como tá esse aqui. Ó, no índice a gente teve uma mistura de megafone, a gente teve super gap 38, porque o índice tá num canalzinho, mas tá andando de lado ali, nessa acumulação agora, ó, e tá subindo, resistido, tá? O índice tá subindo, resistido, mas ele quer ir para alta, tu vê que ele tá numa tendência de querer explodir para cima, ou de buscar liquidez dessa região para ir fazer um sweep de liquidez e descer. A gente não sabe ainda, mas essas estruturas que ele tá montando são estruturas mais vendedoras do que compradoras, né? Aqui ele fez um Dragon Pertas invertido e desceu. Tem muito ruído, ó, região de bastante amplitude, ele tá andando bem, mas bastante ruídos também nos topos, tá? Região de acumulação. Mesma coisa, a gente pega todos esses dias, faz a POC geral. Tem uma POC geral aqui nessa região de volume. Só um pouquinho, pessoal, já volto. Voltei. Vocês não vão acreditar que tinha um lagarto passando aqui na rua. Ai, morar na praia tem as suas peculiaridades. Ai, meu Deus, não acreditei quando vi. Não, vamos lá. E no último dia, onde é que ficou a nossa POC? A gente dá um zoom aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos relembrar o que a gente tinha mapeado de estudos
para quem não assistiu. O que eu falei para vocês? Que a gente estava criando uma região de acumulação nos topos. Não renovação de mínimas, mas a gente tinha ali um suporte importante, que mesmo quase sem a renovação, a gente estava formando uma região de liquidez nos topos, tá? Por quê? Porque se ele chega aqui e faz um paviozinho, ele pega a liquidez imperceptível. Isso aqui é uma manipulação plena, ó. Tá vendo o alinhamento dos fundos? Isso aqui é alinhamento para compra. De repente ele vem e faz esse movimento aqui, ó. Ele abre aqui embaixo, em candle de reversão, e aí ele sobe num candle só, ó, para buscar essas liquidez, não ganha, tá? O caixote de fechamento, porque o caixote de fechamento ele vai buscar a máxima e a mínima do fechamento, né? Antes do fechamento. Então ele só dá uma beliscada, não fecha com o corpo acima e volta a descer. E quando ele desce, ó, ele vem pegar a liquidez dessa região aqui, ó, da banda anterior, do fundo anterior, forma um W e a gente entra comprado. E é um W para alinhamento de topos, tá? Aí a gente tem que olhar, tá? Onde é que tá o topo anterior? Tá aqui nessa região, ó. Então ele vem alinhar junto com a extremidade da banda, ó, e alinha aqui, ó. Pode ver que fica bastante pavio. Depois ele tenta descer, mas aí ele já ficou com um viés comprador aqui, ó. Também formando uma região de acumulação aqui em canal, olha que interessante. Ó, tá? Se vocês olharem, tem como se fosse uma trendzinha aqui também. Ó, ele andando de lado. Aqui ele tá formando uma butterfly, pelo visto, mas não teve força de rompimento. Aí tem que olhar que tipo de butterfly que é, ponto A, B, C, onde é o D, qual é a região correspondente, né, da macro. Aí tem que olhar no livro de estruturas e figuras que a gente tem lá da mentoria. Bom, aqui a aparência, então, do canal, a gente sempre mantém aquele padrão, que é canal branquinho, pra gente não se perder. Tem um micro canal de trend aqui. E a POC dessa região também é importante. Então, a gente tem uma POC geral embaixo, a linha média da banda maior, e a gente está trabalhando, mostrando ali uma identidade para venda no índice agora, nesse momento de fechamento. Não sei se vai acontecer a venda, porque quando ele forma esse fundo aqui, ele volta, não ganha, né, com o corpo caixote, volta a descer, busca a liquidez dos fundos, ó. Nós tínhamos falado dele fazer esse movimento, ó. Pega a liquidez deste fundo, ele pegou a liquidez deste fundo e ele quase pegou a liquidez desse fundo aqui. Ainda faltou alguns fundos ainda, tá? Aqui também é um canal a gente sempre deixa ele branco, com espessura 3, tá? E que mais que a gente tem aqui, ó? Essa estrutura de topo também, ó, região de serrote, região de memória, região de acumulação. Provavelmente a POC deve ter ficado deslocada para cima. Então, o que a gente vem? A gente vem no dia 17, que foi o último dia da semana, e pede para calcular o volume profile. Ali a gente vê onde ficou a POC. Ó, bingo, né? A POC tá aqui em cima, ó. Então, quando a gente já enxerga as regiões de volume, né? A gente já tá com a experiência, né? A gente já olha e já diz, opa, ali deve estar a POC, deve estar ali. Porque é a região de maior volume negociado, então é a região dos serrotes, sempre vão ser as regiões de POC. Que é a região de controle, o mercado não passa dali, então eles controlam isso, né? O tempo todo. E a POC, ela funciona como uma região de suporte, resistência, reversão, por isso que é importante a gente marcar ela no nosso gráfico, tá? Outro ponto que também que a gente gosta de fazer no day trade é as tríades de VWAPs, também vocês têm que ter. Lembrando que a VWAP mensal já foi trabalhada na sexta-feira para ambos ativos e ela pode ser revisitada no início de novembro. Então, agora é normal o preço se afastar um pouco dela. E lá no final de outubro,
ela tentar se aproximar novamente. Ou não, pode se aproximar só na primeira semana de novembro também, dependendo da região. Lembrando que o mercado ele muda um pouco agora no verão, né? Ele fica mais volátil, com menos volume, devido às férias do povo, né? Que vai gastar o que ganhou durante o ano. E ele volta a ficar forte novamente lá por março. Então fica aí uma dica aí, principalmente ali dezembro, tá? Então lembrem-se disso. Certinho? O que o índice pode fazer? Se ele mergulhar aqui, ele vai buscar a liquidez desses fundos aqui que ele ficou. Tá? Principalmente desse fundo aqui, que é o último, tá? O que ele precisa também? Se caso ele for testar o topo do canal, ele vai seguir no preço e vai continuar subindo. Vai bater aqui, aqui tem um ponto de frenagem, pode inverter para baixo e aí sim vir buscar esse alvo. O outro alvo que ele vai buscar, deixa eu tirar os indicadores, é o alvo da correção. O que é a correção? Então, eu tenho uma mínima, eu tenho uma máxima. Eu estou no canal de alta, mas o preço, ele pode buscar uma correção, ó, da máxima para mínima, né? Ele pode buscar uma correção, descendo aí até o 618, tá? É uma correção natural do preço. São duas regiões que ele pode fazer. Aliás, três, tá? A gente tem região de pullback, 30, região de reversão, 38, região de teste, 50, região de 618, a correção nata do preço. Se ele rompe a região de correção, ele vai para a região de teste de mínimas, que é a região de 80% do preço, que é essa região aqui, ó. Tá? Se ele falhar, aí ele rompe o canal e renova as mínimas novamente. Aí ele desconecta do canal de alta, testando o fundo do canal e descendo e invalida ele. Aí a gente já está num novo ciclo de movimento, provavelmente do fractal vendedor. Então, aqui a gente bota teste de mínimas do dia 17 de outubro, se ele vir fazer. Então, a gente tem que ter tudo bem mapeadinho para que vocês não se percam, tá? O que mais que eu acho que é importante aqui nesse momento? Eu acho que era isso, pessoal. Acho que tá bem desenhadinho. Agora eu vou fazer os fractais do semanal. Vou terminar de colocar os que faltam. E aí eu vejo se há confluências aí, tá? Mas, ó, o que o índice tá fazendo, ó? Ele já tá nesse movimento de correção desse fractal aqui, ó, tá vendo? Ele já tá fazendo a correção desse fractal aqui. A pergunta é se ele já terminou. E por isso que eu falei que ele tava naquela dúvida também, né? De seguir no fractal vendedor ou no comprador. Então, a gente precisa ver agora, tendo o rompimento e a direção, né? Ele rompe para cima, faz o reteste, sobe. Aí ele rompe para baixo, faz o reteste e desce. Lembrando que no pós-rompimento ele não vai reto, é difícil, né? Ele vai subir, vai lateralizar, vai voltar para a região de teste, às vezes faz reteste do teste, né? Então, vocês sabem que o índice ele precisa de um momento de acumulação antes de explodir, né? Então aqui, ó, por exemplo, tem um canal, ó, ele rompe o canal para baixo, fica aqui andando em serrote, tenta testar de novo o rompimento, aí sim ele anda para baixo. Aí qual é a estrutura que ele está fazendo? É continuidade? Ele perdeu o fundo da origem do canal? Não perdeu. Ele não perdeu o fundo. Se ele faz uma estrutura compradora como o W, a gente entra comprando, né? Então é isso que a gente precisa entender. Tá, e qual era o alvo dessa compra? Aí a gente olha, bom, nesse fundo eu tenho aqui, ó, região de acumulação, ó, várias regiões de acumulação. Onde é que eu tenho pivô comprador nessa região? Eu tenho algum pivô comprador? Então a gente pega um pivô comprador. Eu vou pegar esse aqui que tá bem visível, ó. Esse aqui tá bem visível, tá? Eu projeto ele e solto, né? E solto. E eu vou ver que o mercado pagou 500 vezes ele. Normalmente esse tipo de pivô de fundo é pago 500 vezes, tá? Se é no day trade, que não é no swing, a gente busca a região de 100%, podendo, né, ir a 1618 ou 200, tá? Que seria um ponto de
de frenagem do preço, que nem ele abriu no alvo de 200, mas ele continuou subindo, né? Então, nesse caso aqui, ele fez um pullback e ele foi para 500. Então, essa é uma forma da gente fazer o tracking do preço e acompanhando, né, onde é que o preço está indo, o que ele está fazendo, tá? Como o mercado ele fez um megafone no rompimento do canal, ele confirmou a tendência vendedora. Então, neste momento, a gente está no fractal vendedor, tá? A gente está no fractal vendedor e aí a gente ia colocar aquele movimento, né? Ele corrigiu tudo o preço que ele precisava. Vamos ver. Olha só onde é que ele tá. Olha que legal. Essa linha laranja é a região de 618 que eu falei. Tá? O mercado já fez a correção no 618 e já voltou para a tendência de alta, tá? Ele pode fazer uma correção desse micro movimento? Pode, mas ele também pode seguir subindo, tá? Sem olhar para trás, pela região que ele tá. Então, como eu falei, eu dependo onde é que o meu primeiro candle vai abrir. Ele pode abrir aqui no teste, subir e atropelar tudo isso aqui também, assim como o dólar pode fazer esse mesmo movimento. Ou ele pode simplesmente corrigir esse micro movimento, porque a macro foi corrigida aqui, ó, bem exatamente nesse ponto, tá? No índice a gente sempre bota 50 pontos de desvio padrão, tá? Então praticamente ele foi ali, tá? 10 tiquezinho ele pegou ali, que foi bem no cruzamento do canal com a região de 618 da macro. Então a macro já se corrigiu. Se ela já pegou o alvo da correção, ela volta para a tendência compradora. Então o índice ainda está em tendência compradora. O que ele precisaria ganhar? Ele precisaria ganhar, então, o canal, né? O topo do canal e vir buscar liquidez, talvez dessa região, e até romper, se ele seguir em tendência de alta, tá? Assim como o dólar pode buscar liquidez dos topos e descer, o índice pode buscar abrir aqui embaixo e subir atropelando tudo isso aqui também, tá? Não vai ter uma manipulaçãozinha. Então, o que eu acho legal? A gente marcar esse fundo aqui e qualquer fundo menor que ele fizer, a gente já entra comprado, tá? Compra no 50%, no 50% do primeiro candle do dia. Por quê? Porque eu tenho uma zona de liquidez aqui, ó, formada aqui no dia 9, que ainda não foi paga. Então, é importante ele vir pegar essa liquidez, caso ele siga na alta, tá? 9 de outubro. Ok, liquidez do dia 9 de outubro. Temos aqui uma liquidez importante, topo de canal. Então, é importante sempre a gente fazer a classificação no primeiro candle do dia, que isso ajuda a entender se o mercado vai ser mais direcional ou se vai ser um mercado de reversão. Se ele for um mercado de reversão, ele vai fazer topos e fundos em volta do preço de abertura. Até que daqui a pouco ele faz, depois de pegar todas essas liquidez que ele precisa, né? Daí sim ele faz ali uma configuração para alta ou para baixo, para a continuidade do movimento que ele tá. Tá bom, pessoal? Então ficou bem grandinho aqui as explicações, os estudos, para que vocês tenham essas informações aí do que fazer. Então, sempre que tem um rompimento de canal, ó, ele entra numa configuração para depois andar de novo, ó, tá? Depois até que ele tá relutante em descer. Pode repetir. Essa mesma estrutura ele pode vir aqui embaixo ó, também, repetir ela ó, e depois subir também. Ou andar de lado, porque ele tem que sair dessa região de memória de range, ó. Ele tá numa região de memória de range, então ele precisa sair dela para poder andar mais, tá? É isso aí, uma ótima semana, então. E vamos ver. Ah, e o semanal do índice que eu não mostrei, né? O semanal do índice, ele tá fazendo uma cunha belíssima aqui. Ó, mesma coisa que o dólar, tá? Um inside candlezinho. A gente marca também com resistência e bota aqui na máxima dele, ó. A gente já bota um alarme. E a gente também já vai alarmar o fundo aqui. Qual é o critério aqui? Tá? Se ele vir testar umas mínimas, ele não rompeu a mínima, tá? Então, se ele vir testar as mínimas, a gente vende, mas se ele estiver fazendo, porque tá bem numa região de pullback para macro ainda, né? Ainda quer subir mais. Se ele perder,
ele tem que perder esses fundos aqui. Não pode fazer fundo duplo e subir também. Então, mas se ele estiver realmente fazendo força para comprar mais, ele tem total liberdade de fazer o que ele bem quiser, porque o mercado é soberano. Então, ele vai ganhar topo anterior, região de 148, topo anterior, região de 152, e aí vai para as máximas, né, pessoal? E vamos olhar isso aí. Eu sei que o Bitcoin fez uma correção, o dólar pode, por causa dessa correção, também descer mais um pouquinho. E aí o nosso índice explodir, mais uma vez, renovando as máximas. Vamos olhar, a gente tem que olhar o que o mercado vai... Região de abertura. Região de abertura tem que ficar acima dos 50%, tá? Tem que ficar nessa região aqui. Região de abertura. Sempre acima dos 50% do que ano semanal anterior, pra gente saber se aquela semana vai estar com tendência compradora ou não, tá? Mas era isso. Sucesso a todos, bons trades, até mais. Tchau, tchau.